Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre função cosseno. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns rios, então dê uma olhadinha por lá. E agora temos TikTok, que o nome também é @canal_exatas. Pessoal, bora então falar aqui da função cosseno e inclusive eu super sugiro que você veja a aula de função seno. Na aula de função seno, pessoal, eu abordei muita coisa. Eu falei de todos os coeficientes, o porquê de cada um deles e adivinha, a função seno e cosseno são praticamente iguais. O que muda é que uma é seno e outra é cosseno. E outra coisa que muda é o desenho delas, é o gráfico que fica. Mas cara, todos os coeficientes, com todas as funções, as mesmas propriedades, tudo isso é idêntico. Então, veja a aula de função seno. Nessa aula eu vou ser um pouco mais breve. Inclusive, vamos fazer também alguns exercícios, para depois testar o seu conhecimento. Recomendo também que veja a aula de exercício da função seno. Tá bom? Então, bora começar aqui. Bom, para a gente começar, é muito importante relembrar o que nós já vimos acerca do cosseno. Nós vimos ao longo das últimas aulas, inclusive na primeira aula de trigonometria aqui do canal, que o cosseno nada mais é do que uma relação trigonométrica. O que seria isso? Nós vimos o chamado triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que possui dois ângulos agudos e um ângulo reto, por isso seu nome é de retângulo. Vimos que ele é especial, porque ele possui alguns elementos, que é a hipotenusa e os catetos, que pode ser cateto oposto ou adjacente, a depender do ângulo que você está analisando. O cosseno era basicamente quando eu pegava o meu cateto adjacente e eu dividia pela minha hipotenusa. Eu encontrava essa medida que variava de acordo com o ângulo, ou seja, seria o cosseno de cada ângulo. Seria eu pegar o cateto adjacente e dividir a hipotenusa em relação a cada ângulo. Isso era o cosseno que nós vimos na nossa primeira aula de trigonometria. Depois traduzi com vocês o chamado ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico nada mais era do que um círculo que tinha contido um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, tínhamos dois eixos, e cada um deles representava seno e cosseno. Eu dei um mnemônico, um macetezinho. Quando você acena, está na vertical. Então esse seria o eixo dos senos e esse dos cossenos. Uma amiga minha me deu uma outra dicasinha que eu achei muito boa para decorar. Quando você está com sono, você fica deitado. Quando está sem sono, você fica em pé. Então esse aqui seria o eixo dos cossenos, o eixo x, e o eixo y seria o eixo dos senos. Nós vimos que no ciclo trigonométrico podemos fazer a marcação de arcos. Então, eu pego, por exemplo, um ângulo de 30 graus. Para marcar onde ficaria o 30 graus, eu faço um arco, que seria mais ou menos aqui, por exemplo. De acordo com esse arco, eu consigo saber qual seria o valor do seno e do cosseno desse ângulo bem aqui. Então, ó, é só eu projetar no meu eixo y, é só eu projetar no meu eixo x. Esses dois caras corresponderiam às medidas de seno e cosseno de determinado ângulo. Tranquilo? Isso aí é o que nós vimos ao longo das nossas últimas aulas. E a gente comentou também sobre algumas funções. Vimos a função afim, a função quadrática, vimos a função exponencial e agora também vimos a função logarítmica e na última aula vimos a função seno. E pessoal, a função cosseno é muito parecida e é aquela que vai ter em sua lei de formação um cosseno. Então, ó, o formato mais simples que você pode ter da função cosseno é y igual a cosseno de x. Esse aqui é o modo mais simples, com apenas a lei de formação, o cosseno do ângulo. Concorda comigo que esse x aqui teria que ser um valor de ângulo? Até mesmo porque eu estou falando de cosseno. E esse y teria que ser um valor do cosseno desse ângulo. Concorda comigo? Por exemplo, se eu pegasse 60, x fosse igual a 60. Se meu x fosse igual a 60, concorda comigo que cosseno de 60 é meio? Logo, meu y seria meio. Então ficaria 60 meio. Eu posso isso aqui também, por exemplo, com 45. X é 45. Se for 45, meu y vai ser quanto? Raiz de 2 sobre 2. Se eu fizer isso agora com 30, cosseno de 30, aqui fica a raiz de 3 sobre 2. E assim vai. Então eu quero que você perceba que aqui eu posso colocar vários ângulos e de acordo com cada ângulo vou ter a formação aqui de um valor para o meu y, que vai ser o valor do cosseno desse ângulo. Se eu tenho vários valores de x e vários valores de y, eu posso pegar todo esse conjunto e colocar dentro de um gráfico. E aí eu vou ter um desenho que vai representar a minha função, nesse caso, a função cosseno. Galerinha, bora fazer aqui então o desenho. Eu peguei aqui alguns ângulos que talvez você já conheça, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, inclusive aqui tem um zero também.
Repara que aqui está em π sobre 2 e tudo mais está em radiano. Não está em graus, não está em graus Celsius é ótimo, né? Não está em graus. Então, o que eu recomendo é, se está com dificuldade, tem ela aqui no canal na parte de radianos. Super encorajo que assista, tá? Então, bora fazer aqui a função cosseno, beleza, pessoal? Vamos fazer aqui de acordo com cada um desses ângulos, bora traçar pontos e depois conectar todos eles. Começando aqui pelo 0 graus. Quando eu tenho, ou 0 radiano, sei lá. Quando eu tenho aqui, ó, 0 graus. Repara que o meu cosseno seria justamente a projeção que eu vou ter no meu eixo x. Repara, portanto, que isso aqui tudo vai ser o cosseno desse meu ângulo. Logo, o cosseno de 0 seria 1. Então, eu tenho aqui, ó, meu primeiro ponto. Cosseno de π sobre 2. Entre outras palavras, 90. O 90 está bem aqui. Repara que o cosseno de 90 eu não tenho medida nenhuma. Eu não tenho nada para a direita nem para a esquerda. Repara que está bem no centro. Então, o cosseno de 90 seria 0. Tem medida nula, tá? Π. Π é a mesma coisa que 180. Fica bem aqui, ó. Repara que o cosseno de 180 é a projeção que eu vou ter no meu eixo x. Repara que vai ser esse pedaço. Como está do outro lado, está nessa parte de cá, seria negativo. Portanto, o cosseno vai ser igual a menos 1. Desse modo, traço esse ponto bem aqui. Agora, 3π sobre 2. 3π sobre 2 é o 270 graus. Repara que o cosseno dele, ó, quando eu faço aqui a projeção, repara que não fica nada no meu eixo x. Pega bem na origem, pega bem onde é 0. Logo, o cosseno de 270, ou entre outras palavras, 3π sobre 2, é 0. E agora, 2π, repara que 2π está bem aqui, no mesmo lugar onde está o 0 graus. Eu quero que você perceba que tanto o cosseno de 0 quanto também o cosseno de 360 está no mesmo lugar, e os dois são iguais a 1 positivo. Agora, se a gente conectar cada um desses pontos, eu vou ter algo parecido com isso aqui, concorda comigo? E isso aqui é o desenho da minha função cosseno, tá? Uma coisa importante de identificar são algumas propriedades que essa função cosseno tem. Repara comigo uma coisa. Quando eu vou aqui do primeiro, ó, inicio bem aqui. Quando eu estou indo aqui encaminhando em rumo aos 90 graus, eu quero que você perceba que a minha função está decrescendo. Então ela está, ó, diminuindo, indo para baixo. Eu quero que você perceba também que no meu primeiro quadrante, o meu cosseno é positivo. Por isso está na parte positiva ali do meu gráfico. Depois, quando eu chego no 90, eu vou depois caminhar até o 180. Repara que agora eu ainda assim vou ficar decrescendo. O meu cosseno vai ainda mais diminuindo de medida. Logo aqui seria decrescente, e repara que já está na porção negativa do meu cosseno. Logo, cosseno negativo. Se eu chegar aqui no 180, agora eu vou caminhar rumo ao 270. Eu quero que você perceba que meu cosseno vai continuar sendo negativo. E agora eu vou estar aumentando ele. Repara que agora eu estou indo para cá, ó. Eu estou aumentando o meu cosseno. Quando eu vou aumentando o meu cosseno, minha função, portanto, vai ser crescente. Até que eu chego aqui no 270. Quando eu chego aqui, repara que eu vou caminhar rumo para cá e o meu cosseno já está na parte positiva. Logo, eu vou estar crescendo. Repara que o valor do cosseno vai ficar cada vez mais aumentando, cada vez maior. E além de crescente, vai ficar positivo. Então, no quarto quadrante é positivo. Em resumo, o que você tem que saber é: primeiro quadrante, positivo, decresce. Segundo quadrante, negativo, decresce. Terceiro quadrante, negativo, cresce, crescente. Quarto quadrante, positivo, crescente. Tranquilo? Vale ressaltar que isso aqui, pessoal, estamos limitando a um intervalo de 0 graus até 2π radiano. Então, eu estou indo do 0 ao 360 graus. Eu poderia continuar. Repara que eu poderia, por exemplo, considerar o 370 graus, o 390 graus, o 720 graus, ou até mesmo um pouco mais para trás. Além do 0, poderia, sei lá, menos 10, menos 20 graus, menos 40 graus, menos 360 graus. Repara que a minha função poderia continuar, tá bom? Eu só representei aqui porque, de fato, como a gente está falando de um círculo, se eu fosse representar um ponto que está aqui, se eu fizesse uma volta completa, eu ia chegar no mesmo valor de seno. Então eu teria que esse gráfico aqui ele ficaria fazendo várias repetições, porque eu estou falando dos mesmos valores que y vai ter sempre. É só porque quando eu vou aumentando, eu vou repetindo esses valores. Então eu vou repetir também o meu gráfico, tá bom? Só não representei aqui que senão vai ficar muito grande. Algumas coisas importantes. Domínio, imagem e período, que é literalmente igual da função seno. Por isso que eu falei que era muito importante assistir aquela aula, tá? Se você não assistiu, recomendo que assista. Bom, o domínio, pessoal, são todos os valores possíveis que a gente pode ter para o x. Eu quero que você perceba que, como a função pode estender tanto para cá quanto para o outro lado positivo e negativo, ficar aumentando para caramba infinitamente, eu posso dizer que os valores que x pode assumir
são todos valores reais. Então, o domínio é o do conjunto dos reais. Agora, a minha imagem, eu quero que você perceba que a imagem é o valor de y. Repara que eu posso ir tanto do menos 1 até 1. Então, o ponto mais baixo que atinge é o menos 1. O ponto mais alto que atinge é 1. Isso faz muito sentido. Lembra que no ciclo trigonométrico, ele tem raio 1. Eu só consigo ir no 1 positivo ou 1 negativo. Eu não consigo ultrapassar isso. Cosseno 2, isso não existe. Somente 1 até menos 1. Logo, a minha imagem é esse carinha bem aqui. Vale ressaltar que em um gráfico isso pode mudar, tá? Perdão, isso pode mudar em um gráfico, sim. Pode acontecer da gente ter aqueles coeficientes, mas aí já é outra história. Lembre-se que o coeficiente A e o coeficiente B, eles sim vão mudar, tá? Eles vão mudar a imagem porque eles vão alterar a parte vertical da minha função, tá? Então tome cuidado em gente fazer uma questãozinha que depois abordar isso aí também, beleza? Repara que o período, pessoal, nada mais é do que a mesma coisa que o comprimento de onda na ondulatória. Se você tem um pouco de dificuldade de ondulatória, tem uma playlist muito bacana aqui no canal. Tu super encorajo que assista. E lá naquela playlist a gente comentou sobre o tal do comprimento de onda. O comprimento de onda era basicamente quando eu tinha uma oscilação completa. Aí eu via onde minha onda começou, onde ela terminou, e eu calculava qual que seria a distância. Aqui, pessoal, o período é a mesma coisa que o comprimento de onda. Para eu identificar uma oscilação completa, digamos aqui uma função cosseno completa, é só eu contar 4 amplitudes. Eu posso começar desse ponto aqui, por exemplo. Uma amplitude, duas amplitudes, três amplitudes, 4 amplitudes. Repara aí quando eu conto 4 amplitudes, 4 idas de cima para baixo, baixo para... vou aqui, ó. Uma amplitude, porque eu fui de cima para baixo. Mesma coisa, outra amplitude, fui de cima para baixo. Aí eu subi, baixo para cima, baixo para cima. Então, quando eu faço isso aqui, eu conto 4 amplitudes. Isso indicaria uma oscilação completa. Repara que aqui começou nessa parte e terminou aqui. Para eu calcular, portanto, qual que seria o período na ondulatória comprimento de onda, é só pegar o final menos o inicial. 2π menos 0 é 2π. Logo, o período da minha função cosseno é 2π. Tranquilo? A variância táxi pode se alterar conforme o coeficiente c e também o coeficiente d. Lembre-se que eles vão alterar a disposição da minha função na parte horizontal. Tranquilo? Então, galera, é isso que a gente tem que saber. Aqui tem uma expressão matemática, um pouquinho, uma chamada matematiquez, né? Que basicamente diz o seguinte: o cosseno de um ângulo x vai ser igual ao cosseno desse ângulo côngruo. Então, se eu pego, por exemplo, 30 graus, eu faço uma volta completa no círculo, eu vou chegar a mesma posição que antes meu 30 graus estava. Então, meu cosseno vai ser a mesma coisa. Portanto, o cosseno de um ângulo x é igual ao cosseno de todo o arco que é côngruo a ele. Tá bom? Aqui embaixo temos a função cosseno. Ela diz o seguinte: f de x vai ser igual ao nosso coeficiente a mais b vezes o cosseno de cx mais d. Repara que é a mesma coisa que a gente viu lá na função seno. Eu vou mostrar aqui o que cada coisa faz, tá? Repara que o coeficiente a, como a gente falou na função seno, ele vai mudar a disposição. Se ela está para cima, para baixo, se ela subiu um degrau, desceu um degrau. Repara que aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho essa função verde, ela é y ao cosseno de x. Se eu adiciono 1 a ela, eu vou subir. Então eu subo uma unidade. Lembrando que para você identificar o quanto que sobe, eu dei aquele macete para você, aquela técnicazinha. Basta você identificar onde está o meio da minha função. Identificando aonde está o meio, você vê o quanto que ele se afastou em relação ao meu eixo x. Repara que aqui, ó, se eu peguei o meio da função azul, repara que se afastou, ó, uma unidade, subiu uma unidade. Por ter subido uma unidade, logo que seria mais um, tá? Do mesmo modo que eu posso fazer para baixar uma unidade. Então, posso ter descido uma casa. E aí, quando eu faço isso, ó, é a mesma coisa, só que vai ser mais um e menos um. Repara, para encontrar, ó, pego o meio da função. Repara que aqui, ó, eu desci uma unidade, por isso aqui é menos um. Tranquilo? O coeficiente b, como a gente falou lá na parte da função seno, ele vai acabar interferindo tanto na minha onda ser maior, verticalmente, né, ser mais alongada, ou mais achatada. E aqui é a mesma coisa. Repara que aqui eu tenho y ao cosseno de x, minha função verde. Agora, olha a minha função amarela. Repara que ela está, ó, mais alongada. E, inclusive, a imagem minha mudou também, concorda comigo? Porque agora eu vou ter mais valores possíveis que o y pode assumir. Ó. Agora o y está daqui até aqui embaixo. Então, perceba que o coeficiente b ele vai modificar a minha imagem. Do mesmo modo que o coeficiente a também modifica, tá? Porque antes, ó, a minha imagem era do 1 ao menos 1.
Olha agora onde é que está a minha imagem, do 2 ao 0. Tranquilo? Essas coisas aí são importantes de saber. Do mesmo modo que aqui eu multipliquei. Quando eu multiplico, eu vou acabar aumentando. Então essa minha aqui, ó, essa minha distância ela vai acabar aumentando também. Agora, se eu dividir, vai acabar reduzindo. É como se aqui, ó, como eu dividi por 2, é como se essa altura aqui tivesse reduzido pela metade. Então, reparem, aqui eu tenho minha função normal, função verde, e aqui é a função depois de ter dividido por 2. Repara que essa minha alturazinha ela vai acabar diminuindo. Vale ressaltar também que para encontrar o coeficiente b, eu também te dei aquela dica, aquele macete. É só você encontrar o meio da função e você ver qual que seria a distância entre esse meio até o ponto mais alto. Ver qual a distância entre esse meio até o ponto mais baixo. Repara que aqui a distância ó, é de 0,5, é de 1 sobre 2. Repara que eu posso reescrever isso aqui sendo 1 sobre 2 vezes o cosseno de x. Olha quem apareceu, o meu coeficiente b, tá? Do mesmo modo que aqui, ó, mesma coisa também. Repara que vai aqui, ó, do 0 ao 2. Repare, portanto, que esse seria o meu coeficiente b, 2. Tranquilo? Agora, o coeficiente c eu comentei com você que ele vai modificar diretamente o período que eu vou ter da minha função. E aí eu comentei com você que ele tinha uma relação de inversa proporção. Então, se eu pegasse, por exemplo, multiplicasse aqui, ó, se você fosse 2, ó, multiplicasse 2 vezes o x, eu te mostrei que isso diminuiria pela metade o meu período. Então, ó, aqui eu tenho minha função verde, y é o cosseno de x. Repara aqui, ó, o período dela vai isso aqui, ó. Ó, essa aqui é uma oscilação completa. Repare que o período é daqui até aqui. Portanto, 2π. Agora, perceba que nessa minha nova função, que é cosseno de 2x, ó, digamos que uma função completa. Começo até o fim. Repara que o meu período seria ó, apenas π. Repara que reduziu pela metade. Então, quando eu dobro aqui, reduz pela metade. É uma relação de inversa proporção. Inclusive, também é válida daquela fórmula, tá? Período igual ao módulo de 2π sobre c. Perfeitamente válido, tá? Do mesmo modo que eu posso pegar aqui, ó, e ao invés de eu multiplicar, eu dividir. Quando eu faço isso, pessoal, acontece a questão de inversa proporção. Então, se antes eu multipliquei e reduzi pela metade, quando eu for dividir, vai dobrar. Então, ó, a minha função normal, essa de verdinha, ó, uma oscilação completa, digamos assim, né, uma função completa, meu período vai daqui até aqui, ó, 2π. Agora, ó, se for pegar a função vermelha, repara aqui uma oscilação completa, digamos assim, uma função completa, é isso aqui, ó. Pá! Começou no 0, foi até o 4π. Repara que dobrou o meu período. Então, se eu divido por 2 aqui, o meu período ele vai dobrar, tá? Por último, o coeficiente d. O coeficiente d, a gente viu que ele basicamente vai indicar o quanto de deslocamento eu vou ter horizontal. Então, a gente viu também, né? A gente poderia fazer aquela formulazinha, pegar d sobre c e ver o quanto que vai deslocar. A gente viu que se era maior que 0 ou menor que 0, ia deslocar para a esquerda ou para a direita. Tudo isso é válido aqui também, viu, pessoal? Fiquem espertos. Por isso que eu super encorajo ver a aula de função seno, tá? Repara, portanto, que aqui seria minha função normal, sem alterar nada, e aqui minha função com o coeficiente d. Repara que eu tive que ela foi, ó, ela se deslocou. Tranquilo? Galerinha, então agora bora resolver aqui duas questões. Eu super recomendo que você pause o vídeo e tente fazer por si mesmo, beleza? Bora lá então. Questão 1. Estima-se que em 2009 a receita mensal de um hotel seja dada em milhares de reais por... Aí tem a função aí, lembrando que é uma função cosseno, em que T1 representa o mês de janeiro e T2 o mês de fevereiro e assim por diante. A receita de março será inferior à de fevereiro em... Primeiro, se T2 é fevereiro, março seria T3. Tranquilo? Ele está falando assim, ó, a receita de março será inferior à de fevereiro. Eu tenho que saber quanto equivale a receita de fevereiro e quanto equivale a receita de março, para depois comparar as duas. Então vamos fazer aqui, ó, receita de fevereiro e a receita de março. Seguinte, fevereiro ele comentou que seria o T2. E março ele comentou, na verdade a gente deduziu que seria T3. Perfeito. Então, para a gente calcular, ó, primeiro, fevereiro. Para a gente calcular, ele deu essa função bem aqui. Então ficaria a receita total, né, receita, seria igual
receita em função de t, seria 3.000 mais 1.500 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes o t. Repara que o t aqui é 2, não é? Então aqui, rapidão, fiz errado aqui, ó. Receita no mês 2. Repara uma coisa, posso simplificar isso com esse. Então ficaria receita no mês 2 é igual a 3.000 mais 1.500 vezes o cosseno de π sobre 3. Se você não se lembra, π sobre 3 é 60. Logo, o cosseno de 60 é meio. Então ficaria 3.000 mais 1.500 vezes meio. Repara que eu posso simplificar 1.500 com 2. Ficaria 750 mais 3.000, 3.750. Isso aqui em milhares de reais, tá? Ou seja, isso aqui seria 3.750 mil. Cara, 3.750.000, tá bom? Agora é o seguinte, calculamos quanto que seria a receita de fevereiro. Temos que calcular agora quanto que seria a receita de março. Vou deixar bem aqui, ó. Repara uma coisa, é a mesma função. Então ficaria R, receita do mês 3, é igual a 3.000 mais 1.500 vezes o cosseno. Deixa eu só arrastar isso aqui para o lado. Vou deixar aqui, ó. Tem mais espaço. Cosseno de π sobre 6 vezes 3, certo? Repara que eu posso simplificar 6 com 3, ficaria 2 embaixo. Então a receita no mês 3 é 3.000 mais 1.500 vezes o cosseno de π sobre 2. Galera, π sobre 2 é 90 graus. Cosseno de 90, lembra do círculo trigonométrico? Ó, círculo trigonométrico, tá bem aqui. Cosseno de 90, repara que o 90 está em cima ali, ó, da minha origem, do zero. O cosseno de 90 é zero. 1.500 é zero? É zero. Portanto, a receita no mês 3 é igual a 3.000, isso aqui em milhares de reais. Ou seja, a diferença do mês de março e de fevereiro é de 750 mil reais, porque está em milhares de reais. Um é 3.750 milhares, não é? Ou seja, 3.750.000, e o outro ali é 3 milhões. Repara que fevereiro foi 750 mil a mais que março. Desse modo, março é inferior em 750 mil reais. Tá certo? Agora, bora para a questão 17. Novamente, o que eu recomendo é pausa o vídeo e tenta fazer por si mesmo, tá? Então vamos lá. Em certa cidade litorânea, verificou-se que a altura da água do mar, em um certo ponto, era dada por f de x igual a 4 mais 3 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes x, em que x representa o número de horas decorridas a partir de 0 hora de determinado dia, e a altura é medida em metros. Então a altura fx é medida em metros. Em que instantes, entre 0 e 12 horas, a maré atingiu a altura de 2,5 metros naquele dia? Então perceba, ele deu essa função. O x representa horas e o f de x representa a altura. Repara que ele perguntou assim, ó, em quais horas desse dia, em quais horas ao longo do meu dia, eu tenho que a altura vai ser 2,5 m, tá? É isso que ele perguntou. Repare então que f de x é a altura, não é? Então, eu posso perguntar assim, ó, quanto que será o valor de x quando f de x, quando y for igual a 2,5. É isso que a gente está perguntando. Tranquilo? Então, ó, 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2. Eu vou deixar uma de fração porque aqui está tudo com número inteiro, então com fração fica melhor, tá? Então ficaria assim, ó, 5 sobre 2, que é a altura que quero chegar, que é a altura em que a maré atingiu, vai ser igual a 4 mais 3 vezes o cosseno de π sobre 6, vezes o número de horas que eu quero descobrir, que é o x. Repara uma coisa, eu posso pegar esse quadro aqui que está somando e passar subtraindo. 5 sobre 2 menos 4, 3 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes x. Repara que eu posso fazer aqui MMC, não é? MMC de 1 e 2 é 2. Então ficaria 5 meios
menos 8 meios. 3 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes x. Repara que isso aqui, pessoal, vai dar menos 3 sobre 2. Vai ser igual a 3 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes x. Repara que aqui tem 3 de um lado e 3 do outro. Como isso aqui tudo é uma multiplicação, eu posso pegar esse 3 que está multiplicando, passar dividindo, ou simplesmente simplificar aqui dos dois lados. Ó. Então ficaria menos 1 sobre 2 é igual a cosseno de π sobre 6 vezes x. Perceba uma coisa, pessoal. Caímos naquela mesma situação que estávamos falando lá na aula de exercícios da função seno, em que tínhamos de um lado um valor, uma relação trigonométrica, e do outro um valor numérico. A saída para isso é tentar encontrar quais que seriam os valores aqui em uma relação trigonométrica. Nesse caso, qual que seria um cosseno de um ângulo que desse também menos meio? Repara que os ângulos que seriam cosseno igual a menos meio, ou seria 2π sobre 3, ou seria 4π sobre 3. E sabe por quê? Porque 2π sobre 3 é 120 e 4π sobre 3 é 240. Repara que 120 e 240 são os arcos que são semelhantes a 60. Seguinte, quando a gente fala dos ângulos de 60 graus, o cosseno de 60 é meio. Só que quando a gente fala de meio, é um valor positivo. Eu teria que olhar quais seriam os arcos simétricos na parte negativa do cosseno, porque o cosseno é menos meio que eu quero. Logo, a gente poderia ter tanto o 120 quanto também o 240, porque eles são simétricos o 60, então o cosseno também é meio, mas como está aqui na parte negativa, ó, seria menos meio. Tranquilo? Desse modo, eu vou ter aqui duas respostas possíveis. Ou quando é 2π sobre 3, ou quando é 4π sobre 3, tá? Então, primeiro, vamos igualar aqui, ó. Repara que então seria cosseno de 2π sobre 3, ou cosseno de 4π sobre 3. Desse modo, como aqui é uma equação, é só igualar o que tem dentro de um cosseno e o que tem dentro do outro cosseno. Então, ficaria 2π sobre 3 tem que ser igual a π sobre 6 vezes x. Repara que eu posso simplificar esse 3 com esse 6, ficaria 2, então ficaria 2π igual a π sobre 2. Posso cortar esse cara com esse cara. O 2 está dividindo, passo multiplicando. 4 seria igual a x. Lembre-se, portanto, que o x era dado em horas, então seria 4 horas. E não só isso, como também poderia ser 4π sobre 3. Então ficaria 4π sobre 3 é igual a π sobre 6 vezes x. Simplifico, simplifico. 4π sobre 1, né? Tanto faz. Igual a π sobre 2 vezes x. Corto, corto. Passo a dividir multiplicando. 8 igual a x. X, portanto, vai ser igual a 8 horas. Alternativa C. 4 e 8 horas. Tranquilo? No mais é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe o nosso projeto para cada vez mais pessoas conhecerem aqui o nosso canal. E é isso aí. Tamo junto, galera. Valeu!